De novo, vamos lá, meio tortão aqui, tá uma parada, mas vamos lá, isso. Vamos falar aqui agora, meu filho, do Canadá, maior país da América, o IDH melhor da América, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Sonho de consumo, inclusive, da classe média americana quando se aposenta e morar no Canadá. Uma área com quase 10 milhões de quilômetros quadrados, que faz com que o Canadá seja o maior país da América e o segundo maior país do mundo, perdendo apenas para a Rússia. O Canadá, como você sabe, que tem um país com mais ou menos 35 milhões de habitantes, população menor do que o estado de São Paulo. Entretanto, você sabe que o Canadá tem um grande vazio demográfico, principalmente no norte, pelas temperaturas que são muito baixas, o clima polar e subpolar, com a vegetação de tundra, não é? E também com parte em coníferas, a maior floresta do planeta, que são as coníferas, maior que a Amazônia, inclusive. Aquela ajeitada, vamos lá. Então, filho, para fins didáticos, nós dividimos o Canadá em Grande Norte, a chamada Colômbia Britânica, para que você tenha em mente isto aqui, as chamadas pradarias centrais, a área, como o próprio nome já diz aqui, uma área onde nós temos o celeiro agrícola canadense, a região chamada Vale do São Lourenço, que é a região onde há a maior concentração populacional do Canadá, devido ao clima e à proximidade com os Estados Unidos. E eu vou colocar aqui as províncias atlânticas para ficar mais fácil para você ter alguma coisa para fazer no seu vestibular. E nós vamos falar de cada uma dessas aqui para que você não fique a ver navios. Lógico que de uma forma tranquila e calma, tá ok? Vamos começar pelo Grande Norte. O Grande Norte, como o próprio nome diz, na região norte, na região boreal, setentrional, ele vai abranger aqui o que nós chamamos de três aqui províncias importantes. Nunavut. Essa província de Nunavut, ela é administrada pelos esquimós, se não me falha a memória, desde 99 ou 2000. Então ela é administrada pelos esquimós. Tá? Os esquimós então têm esta responsabilidade naquela área gelada. A província número 2 são os chamados territórios de Noroeste. Territórios de Noroeste. E a número 3 é o território famoso do Yukon. Tá? Esse Grande Norte é caracterizado, para quem não sabe, por um clima extremamente frio, um clima polar e subpolar, e você acha aqui a vegetação principalmente de tundra. A tundra formada por musgos e líquens. É assim que você tem o Canadá, numa forma tranquila. Você também já encontra aqui mais na parte sul taigas e também grandes recursos minerais. Lembrando um desses recursos minerais aqui, um recurso energético poderoso, urânio. Não tem só urânio, tem também petróleo, não é? Nessa região norte, o Grande Norte canadense. Cuidado com isso nas provas. Vou dar aquela paradinha louco Abreu, porque a lousa é muito pequena. E aí nós temos que falar da área 2 também para vocês. Aquela paradinha louco Abreu. Vamos lá? Área 2, Colômbia Britânica. A Colômbia Britânica é esta área aqui, que é a área 4. Colômbia Britânica é essa área aqui, ó. Esta área aqui que está com o número 4, meu filho. É a segunda região. Esta Colômbia Britânica tem uma cidade que é importantíssima no Pacífico para o Canadá, Vancouver. E aqui nós temos uma poderosa indústria de alumínio. Lembrando a vocês o seguinte, né? A indústria chamada Alcan, Alumínios do Canadá. Professor, mas o Canadá, que eu saiba, ele não é rico em bauxita. Bauxita, que é o minério que nós extraímos o alumínio.
Ele compra bauxita principalmente da Jamaica, Brasil e Guiana, antiga Guiana inglesa, não é? Sim, senhor. E ele transforma nas indústrias ali, então um gasto muito grande. Você sabe que nós temos uma binacional no Rio Columbia, nos Estados Unidos, chamada aqui a usina hidrelétrica de Grand Coulee, que vai gerar energia. Você sabe que a indústria de alumínio é a que mais gasta energia no mundo. Nesta região aqui é a área das rochosas, das Rock Mountain, e você encontra nessa área, nos altiplanos das rochosas, que aparece mais ou menos assim, tá? Aqui, esta região aqui são os altiplanos das rochosas. Você encontra nesta área principalmente aqui a pecuária bovina, nesta área aqui, nosso boi aqui. Então a pecuária de os bovinos aqui. Além do mais, litoral aqui, você tem a pesca. A pesca nessa região também é uma atividade muito intensa, tá? Vamos dar aquela paradinha louco Abreu para podermos falar das outras 5 aqui para você dar aquele grau. Vamos lá? As pradarias centrais. As pradarias centrais têm um solo extremamente fértil, filhão. Então aqui você tem Alberta no número 5, a terra do Pé Grande, Saskatchewan, também a lenda do Pé Grande, e Manitoba. Essas 3 províncias centrais, essas 3 pradarias centrais, caracterizadas com um clima temperado continental, isso você não pode esquecer. Você encontra a vegetação, como aqui o próprio nome disse, pradarias, as gramíneas adaptadas a um clima com maior umidade. É na realidade o celeiro agrícola do Canadá, onde você tem aqui principalmente os cereais, como por exemplo o trigo, a aveia, aquela coisa gostosa, cevada, tá? E também nesta região nós temos o que? Os combustíveis fósseis, que são exportados principalmente para os Estados Unidos. Então, aqui as pradarias centrais, não se esqueçam disso numa prova. Você sabe que questão de Canadá é uma vez na vida, outra depois de muito tempo, é quase na outra encarnação. Muito pouco se cai sobre o Canadá em provas, e quando cai são aquelas questões clássicas. Paradinha louco Abreu para nós aí. Vamos agora falar da região mais importante do Canadá. Região chamada de Vale do São Lourenço. Vale do São Lourenço. Esta região aqui é a região mais urbanizada do Canadá. Cidades grandes como Toronto, Hamilton, Ottawa, a capital aqui, ó, Ottawa, a capital do Canadá. Aqui é Quebec. E aqui, lógico, esse rio que aqui está, vou até colocá-lo em azul, é o Rio São Lourenço. São Lourenço, Rio São Lourenço, a entrada para os Grandes Lagos. Então, ela também é a região mais industrializada e também, de certa forma, a região mais populosa e povoada do Canadá. A pergunta que às vezes algumas provas fazem para você é a seguinte, pergunta fácil, hein? Por que a população se concentra na porção meridional canadense? Então a população concentra-se na porção meridional por uma coisa simples. Primeiro, por causa do clima, que é um clima temperado. O clima do norte do Canadá é repulsor à população. E depois, pela proximidade com a maior economia do mundo, proximidade com os Estados Unidos da América. Nesse Vale do São Lourenço, você tem o número 8, a província de Ontário, e a número 9, a província de Quebec. Lembrando a vocês que Quebec fala francês.
não é? Já teve movimento separatista, inclusive em Quebec, tá? E quem mora em Quebec, para quem não sabe, é o Quebecois. Se escreve desse jeito, não se lê Quebecóis não, Quebecois, tá? Lembrando a você, então lembrando também a vocês que esta região já pediu o seu separatismo, mas não deu certo, porque a maior parte do Canadá foi contrário. Lembrando também aos senhores que dentro desse contexto do Canadá, não é, a província de que o Canadá é um país bilíngue desde 1969, tá? Quando francês e inglês foram considerados línguas nacionais. Também lembrando uma situação, a pergunta que você vai fazer é o seguinte: professor, por que a parte inglesa do Canadá é mais industrializada do que a parte francesa? Já caiu isso em provas e o aluno não sabia responder, por uma questão simples, meu amigo. A parte inglesa é mais industrializada porque a educação é uma educação prática, uma educação pragmática, ou seja, voltada principalmente para o trabalhador que iria trabalhar aonde? Nas indústrias. Já a parte francesa, a parte francesa de Quebec era uma educação mais humanista. O homem, né? O homem pensante, aquela coisa toda, e não preparava o indivíduo para as indústrias. E aí você teve uma maior concentração no Canadá inglês. Cuidado com isso em provas também, que às vezes cai e você dá aquela derrubada, dá aquele achibarai, né, sem querer. Vamos dar aquele paradinha loucabril, aquela paradinha para falar da última coisa do Canadá. E aí, fião, para terminar aqui, a parte 10 que nós vamos fazer aqui, como províncias atlânticas. Não melhor. Províncias atlânticas, onde nós temos o que nós chamamos, no número 10, Terra Nova e Labrador. Lembrando a vocês que aqui, essa província de Terra Nova e Labrador é riquíssima em ferro. Lembre-se que o escudo canadense é uma das áreas mais antigas de formação no planeta. E também lembrando aqui nesta região, você tem uma minoria que também quer uma certa autonomia como os esquimós, a minoria dos iroqueses. E aí nós temos essas ilhas aqui, chamadas Ilhas Atlânticas, meu filho. As Ilhas Atlânticas. E nessas Ilhas Atlânticas aqui, você tem a Príncipe Eduardo, Nova Escócia e New Brunswick. Em Nova Escócia é o porto do Canadá que faz as exportações, o porto de Halifax. Um clima temperado oceânico e tal, mas que muitas vezes aqui quando passa a corrente fria do Labrador aqui, realmente o frio chega a ser intenso. Canadá é isso, meu filho, é coisa rápida, sem muita mironga. Caiu certa feita uma vez numa prova a briga comercial que teve entre Canadá e Brasil, quando a Bombardier canadense, isso é interessante, ela produzia aviões de médio porte, pequeno porte, e a Embraer produzia aviões também de pequeno e médio porte, mais baratos e melhores do que da Bombardier. E aí virou um quiprocó desgraçado, porque o Canadá na época disse que o Brasil, os rebanhos brasileiros poderiam ser afetados pelo mal de Jacobs-Creutzfeldt, que é o mal da vaca louca. E aí o que aconteceu? Aí muita gente deixou de comprar carne brasileira. O Brasil provou na OMC que isso era uma inverdade, até porque os rebanhos canadenses sim, que tem matrizes inglesas, poderiam estar sofrendo sobre isso. O rebanho brasileiro não. Aí o Canadá na época foi multado em $1 bilhão e teve que comprar $1 bilhão de produtos brasileiros em determinado tempo. Então acontece dessas coisas também, não é? O Brasil, de vez em quando, ganha algumas guerras comerciais na OMC, Organização Mundial de Comércio. Fora isso, filho, praticamente você não vai ter muita coisa no Canadá, mas sabe como é que é a prova de vestibular? Eles sempre pedem aquilo que você não estudou. O vestibular não quer saber o que você sabe, ele quer saber o que você não sabe, como eu sempre falo isso aí. Fora da realidade muitas vezes. Cola conosco, dá aquele like no vídeo, compartilha aí, porra. Dá aquela força pro canal que nunca vai ser monetizado pelo que eu tô vendo. Quase com 3 anos
ninguém vê, 12, 15 visualizações num vídeo, mas estamos aí, deixamos para o acervo para as futuras gerações. Quem sabe um dia alguém aproveite. Tamo junto, já Elvis, paradinha Louco Abreu, e terminamos o vídeo.